Glorificado nesta noite, em o nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para toda a igreja. Vamos entoar o de número 299. Há um canto novo no meu ser, é a voz de meu Jesus, que me chama, vem em me obter, a paz que eu ganhei na cruz. Amém, igreja? Em continuação de número 300. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda.
tuas todos usurpador da glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, tem a luz da manhã. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, vem a luz da manhã raiar. Jesus sim vem completamente restaurar o mundo que se arruina sem parar. Em todas as coisas vem depressa transformar, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, tem a luz da manhã. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, vem a luz da manhã raiar. Jesus se vem e sempre eterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, vem a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, vem a luz da manhã raiar. Amém, igreja. Irmãos e irmãs, a paz do Senhor para todos. Alegrei-me quando me disseram: aleluia e glória a Deus nesta noite. E quem estiver triste, o Senhor vai alegrar. Amém? Pois a Bíblia diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. A presença dele nos contagia e a gente volta para casa mais animado, com respostas de Deus, com soluções de Deus. Amém? Meus irmãos, vamos abrir o livro de Deus. Quem trouxe o livro de Deus, levante-o e diga glória a Deus pelo livro de Deus, irmãos. Vamos voltar ao nosso querido irmão, como é o nome dele? Neemias. Glória a Deus. Não é? Teve um irmão que o pastor deixou, capítulo 13, o irmão pastor viajou, passou um mês fora e deixou um irmão dirigindo os cultos. Quando chegou, o pastor chamou um irmão da igreja e disse: irmão, como foram os cultos? Irmão, foi uma bênção. Mas, pelo amor de Deus, não deixa esse irmão mais não. Porque ele lê um versículo o mês todinho. Não tem quem aguente mais. Um versículo só, pastor, o mês todinho ele leu esse versículo. O pastor disse: que versículo foi? Ele disse: irmão, não estou lembrado, glória a Deus. Aí o pastor disse: então eu vou viajar de novo e vou deixar ele para ler o mesmo versículo para você aprender. Glória a Deus, amém? Aleluia. Neemias capítulo 13, versículo 6. Quem achou, diga graças a Deus. Eu leio um versículo, a igreja leu 8 até o 9.
6, 7, 8 e 9. Leitura responsiva. Mas vamos ler bonito, irmãos. Que leem feio ficaram em casa. E outros já morreram, glória a Deus. Só veio para cá e só está vivo quem ler bonito. Mas durante tudo isto não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Ataxerxes, rei de Babilônia, vim eu ter com o rei, mas, a cabo de alguns dias, tornei a alcançar licença do rei. Todos. O que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara, todos. Purificar as câmaras e tornei a trazer ali da casa de Deus, com as ofertas dos manjares e o incenso. E todos dizem o que, meus amados irmãos? Outra vez. Amém. Vamos. Amado Deus, mais uma vez queremos suplicar a Ti, a Tua graça, a Tua misericórdia. E já te agradecendo, Senhor, por tudo quanto já participamos na Tua presença. Queremos apresentar o Teu Filho, Senhor, o anjo da igreja que vai ministrar aos nossos corações. Abra, Senhor, a porta da palavra, com unção, conforme o Senhor sempre tem feito aqui neste lugar, na vida do Teu Filho, Senhor. Nós já te agradecemos por tudo que o Senhor irá enviar aos nossos corações. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Podeis, irmãos, assentar. Glória a Deus. Amém, meu Deus. Meus irmãos, bendito seja o nome do Senhor nesta noite e para sempre. Com a ajuda de Deus, irmãos, nós vamos continuar meditando no que Deus tem revelado para nós, aqui no livro de Neemias. Às vezes, irmãos, um versículo tem muitos segredos. Tem muitos segredos de Deus em um versículo da palavra. E em um capítulo, aí é que os segredos de Deus são maiores. E há dias que, com a graça do Senhor, nós estamos lendo aqui o livro de Neemias. E nós estudamos que Neemias passou quantos anos fora? Quantos anos, irmãos? 12. Depois do grande avivamento, ele passou 12 anos fora. Quando volta, o avivamento não estava mais. As coisas antigas voltaram. E, meus irmãos, nós aprendemos que sempre é assim. Se nós não vigiarmos, as coisas antigas voltam. A Bíblia diz que o demônio é expulso. E a Bíblia diz que ele anda pelos desertos. Já leram essa palavra no Evangelho de Lucas? E diz que ele perambula pelos lugares áridos, e não achando repouso, ele volta para a antiga casa. E a Bíblia diz que ele acha a casa varrida e adornada, porém vazia. E ele vai buscar outros espíritos, 7 espíritos piores do que ele, vêm e habitam naquela casa. Então, irmãos, há um perigo grande daquilo que foi expulso voltar. Há um perigo, quando Neemias viajou para a Pérsia, quando ele voltou para o reino de Suzã, para a capital, onde estava o rei, ele deixou tudo às 1000 maravilhas. Mas quando volta 12 anos depois, ele encontra sérias dificuldades. As coisas voltaram. Os erros, os equívocos, os desajustes voltaram. E agora ele vai lutar para recuperar o tempo perdido e aquilo que foi estragado. E não é diferente conosco, irmãos. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa
tem um proveito para nós hoje. A Bíblia é o único livro que nunca fica velho. É o único livro que nunca fica velho. A mensagem dele serviu para o passado, serve para hoje. E se Jesus não voltar daqui a 1000 anos, ele servirá para aquela geração de 1000 anos pela frente. É o único livro, porque ele é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo do Senhor. Meus amados irmãos, e nesta noite, nós vamos observar uma coisa que para um avivamento, uma coisa, tem irmãos aqui que diz, pastor, eu pensei que hoje o senhor ia quebrar a mobília de Tobias. Glória a Deus. Eu digo, calma. Glória a Deus, devagar. Eu digo, e o pior que tem mobília de Tobias aí também, misericórdia, glória a Jesus. Todos nós temos alguma mobília de Tobias, irmão. Só teve um na terra que não tinha mobília de Tobias. Se eu fosse você, eu diria o nome dele. Jesus. Mais bonito. Jesus. Foi o único que passou aqui na terra e não tinha mobília de Tobias na vida dele. Só ele. O resto, todos nós temos. Uns têm mais, outros têm menos. Quem não tem nada, tem um tamborete velho de Tobias. Glória a Jesus. Pelo menos um tamboretezinho lá no pé da parede tem. Glória a Deus, não é? Ninguém aqui pode bater no peito e dizer eu não tenho nada de Tobias. Ninguém. Glória a Deus, não é? Só quem disse assim uma vez, quem de vocês me acusa de pecado? Quem foi esse que disse? Quem foi, meus amados irmãos? Só ele e mais ninguém. Então, ninguém pense que vai escapar, não. Glória a Deus, né? Nem se apresse, porque deve ter tamborete. Uns só tem um tamborete, e outros têm um guarda-roupa de 8 portas. Glória a Jesus. Da mobília de Tobias. Sangue de Jesus tem poder. Glória a Deus. Outros têm um guarda-loiça de Tobias, outros têm um pitisqueiro. Não é verdade, irmãos amados? Glória a Deus. Outros têm uma mesa. E outros têm um oratório, como diz o irmão, né? Tem um irmão que não sabia dizer oratório, dizia oratório. Mas, seja lá o que for, nós cremos no poder do Espírito Santo de Deus. Não é? Nós cremos, todos nós temos, e todos nós somos pobres e necessitados. Mas hoje, irmão, com a ajuda de Deus, nós vamos ver um passo importantíssimo. Antes da tirada da mobília de Tobias, tem que acontecer uma coisa. A mobília de Tobias só é tirada da minha vida, da sua vida, da vida do individual e da vida da igreja coletiva, se acontecer uma coisa que nós vamos estudar com a ajuda do Senhor agora. Está no versículo de número 8, glória a Deus, Neemias, capítulo 13 e versículo 8. Vamos ler o 7 e o 8 para que possamos ter uma melhor compreensão com a ajuda de Deus. E vim a Jerusalém, e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus, o que muito me desagradou. Somente até aí. Repita comigo, o que muito me desagradou. Mas foi fraco, irmãos amados. Vamos ver se repetimos. O que muito me desagradou. Quem pode dizer amém em nome do Senhor? Irmãos amados, só vai haver avivamento quando nós olharmos para a mobília de Tobias e nós ficarmos tristes. Só vai haver avivamento quando eu olhar para a mobília de Tobias da minha vida e você olhar para a mobília de Tobias da sua vida e você se desagradar. Quem diz glória a Deus por isso? Qual é o grande problema? É que muitos de nós estamos acostumados com a mobília de Tobias e a mobília de Tobias já não nos incomoda mais. A gente já acha que é normal. Não, é assim mesmo. É assim mesmo.
Fazer o quê, né? Gabriela Crave Canela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, e eu sou mesmo assim, sempre Gabriela. Eu pensei que só era eu que sabia, mas tem muita gente aqui que sabe, glória a Deus. A tragédia, irmãos, é esta. A tragédia é quando nós nos acostumamos com a mobília de Tobias na nossa vida. E ela já não nos incomoda. E a gente já acha que é normal. E a gente acha que não é nada demais. E a gente acha que está certo. Nós só seremos felizes quando nós olharmos para a mobília de Tobias, para os móveis de Tobias, e nós ficarmos tristes, desagradados. É o primeiro passo para o avivamento. É o primeiro passo para o despertamento, é você sentir tristeza. O que é uma pessoa desagradada? Uma pessoa desagradada é uma pessoa triste. Uma pessoa desagradada é uma pessoa que não está se agradando com alguma coisa. Deus só vai operar quando eu e você olharmos para dentro de nós e vermos alguma mobília de Tobias e dizermos: Jesus, eu não estou alegre, eu estou incomodado, Jesus, eu não aceito isso em mim, eu não aceito isso, glória a Deus, na igreja, eu não aceito. E a gente precisa, não é bom a gente olhar muito para os outros irmãos, é bom olhar para nós. O que foi que o apóstolo São Paulo disse sobre a ceia do Senhor? Ele disse: examine o vizinho que está ao seu lado. Foi assim que Paulo disse sobre a ceia do Senhor? Ele disse: examine-se o homem a quem, meus amados irmãos? A si mesmo. Vamos deixar de lado os irmãos, as irmãs que tem alguma mobília de Tobias mais visível, e vamos olhar para nós, vamos fazer um olhar introspectivo e dizer: Jesus, o que é que tem? Desculpe. O que é que tem de Tobias em mim? Aleluia. A Bíblia diz que Neemias se desagradou, ficou triste. Porque quem era que deveria estar naquela sala? Quem era que deveria estar naquela câmara? Quem era que deveria estar? Eram os utensílios do Senhor. Era ou não era, irmãos amados? Quem deveria estar ali eram os utensílios do Senhor. Mas os utensílios do Senhor foram tirados. Os utensílios do Senhor foram jogados fora e foram colocados dentro os utensílios, as mobílias de Tobias. É só a gente olhar mais para baixo um pouquinho e ver o versículo 9, irmão. Glória a Deus. Versículo 9, glória a Deus. E ordenando eu, purificaram as câmaras, e tornei a trazer ali os vasos da casa de Deus. Para aí. Depois que ele jogou os móveis de Tobias fora, quem foi que voltou para dentro do templo? Quem foi que voltou para dentro da casa? Quem foi que voltou para dentro da câmara? Os utensílios do Senhor. Os utensílios da casa de Deus. Irmãos amados, não vai ser hoje, vai ser outro dia, se Deus permitir, mas não cabe os dois utensílios, os de Deus e os de Tobias. Ou os de Deus estão dentro e os de Tobias estão fora, ou os de Tobias estão dentro e os de Deus fora. Qual é o grande problema da minha geração? Qual é o grande problema da nossa geração? É que nós estamos acostumados com a mobília de Tobias. A mobília de Tobias já não nos incomoda mais. Mas Neemias ficou desagradado. Neemias, irmão, ficou nervoso. Glória a Deus, irmãos amados. Neemias, irmão, ele era meio destemperado. Ele era destemperado, irmão. Glória a Deus. E o que foi que ele fez? Leia o 11. O que foi que ele fez, irmãos amados? Glória a Deus. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então contendi com os magistrados, irmãos. Mas tem um versículo que não está no meu script, que diz que Neemias até deu uns tabefes em gente. E arrancou barba de gente, arrancou cabelo de gente. Vê se vocês me ajudam aqui, neste capítulo 13. Glória a Deus, aleluia.
Versículo 25, glória a Deus. Olha aí, glória a Deus. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos. Pronto, E... tá bom, misericórdia. Gente. Vamos aprender. O som estava melhor. Vamos aprender. Irmãos, na Bíblia tem coisa normativa e na Bíblia tem coisa apenas descritiva. Os teólogos sabem disso, os que estudaram teologia sabem, que na Bíblia há coisa descritiva. O que é uma coisa descritiva? Descritiva é que o Espírito Santo mandou descrever, mandou anotar, mas não é normativo. Não está mandando fazer. Está contando o que aconteceu, mas não está dizendo faça. Por favor, os senhores pastores, não vão fazer isso pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Glória a Deus. Como foi a história, irmão? Misericórdia, meu Deus. Hein? Lê de novo 25. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos. Oh, meu Deus, e o pastor Múcio Lenda acaba com o resto. Aleluia. Não é para fazer isso. Isso mostra a tristeza de Neemias. E Neemias era meio nervoso. Neemias era meio era zeloso, né, irmão? E os irmãos sabem que às vezes no zelo a pessoa se ira e passa dos limites. A Bíblia não está mandando você fazer isso, a Bíblia está contando o zelo de Neemias. A Bíblia está contando o zelo que ele tinha por Deus. A Bíblia está contando o amor que ele tinha a Deus. Mas você não pode arrancar a barba de ninguém. Às vezes aparecem uns irmãos de barba na igreja, tem pastor que quer arrancar, glória de alicate, né? Glória a Deus. Não, calma, Daniel, não vai arrancar a barba de ninguém. Não é verdade? Glória a Jesus para sempre. Não vai bater em ninguém, não é mandamento, não é normativo. Aprendam, se quiser anotar, anote. Tem coisas descritivas na Bíblia e tem coisas normativas. Isto aqui é normativo ou é descritivo? A Bíblia apenas está descrevendo, mas não está mandando que nós façamos. Está dizendo, aconteceu isso. Mas a gente tem que ter entendimento de Deus para saber o que é normativo e o que é apenas descritivo. Muito bom. Mas o que é que nós aprendemos com Neemias? É que Neemias, ele era sensível, irmão. Ele era sensível ao Espírito Santo. Ele era uma pessoa que quando ele via qualquer coisa de Tobias, qualquer coisa errada, ele ficava zangado, ele ficava nervoso, ele não se conformava. O que é que o Espírito Santo está nos ensinando? É que nós não devemos nos conformar com as mobílias de Tobias. Nós devemos nos inquietar. Nós devemos dizer, eu não aceito. Nós devemos dizer para nós mesmos, eu não aceito. Jesus tem essa mobília de Tobias na minha vida, mas eu não aceito, Jesus. Eu quero arrancar esse tamborete de Tobias. Eu quero jogar fora essa mesa de Tobias. Eu quero jogar fora esse guarda-roupa de Tobias. Eu quero jogar fora esse pitisqueiro de Tobias. E eu quero colocar os teus utensílios. Eu quero colocar os teus móveis. Eu quero colocar os teus vasos. Eu quero colocar o que é teu na minha vida, Senhor. Arranca de mim o que é de Tobias e coloca o que é teu. É o primeiro sinal de avivamento. É quando a gente começa a se incomodar com o pecado. É o primeiro sinal de avivamento. Pastor, como é que vem um avivamento para a igreja? É quando a gente começa a se incomodar com o que não é certo. A gente começa a entender, rapaz, esse negócio não está certo. Esse negócio na minha vida não está certo. É o primeiro sinal que Deus está operando. Primeiro sinal que Deus está trabalhando é quando o cristão olha para dentro de si e diz, meu Deus, esse negócio, isso é de Tobias. E eu estou desagradado, eu estou incomodado. Glória a Deus. Você é quem sabe. Eu não vou citar nenhuma mobília. Você é quem sabe qual é a mobília de Tobias que você precisa se incomodar. É sinal que o Espírito Santo está trabalhando. O Espírito Santo está falando. O Espírito Santo está agindo. Glória a Deus. Às vezes nem precisa o pastor dizer. É verdade ou não é, irmãos amados?
É verdade ou não é, irmãos? Quando o Espírito Santo opera, às vezes nem precisa. Quando o Espírito Santo não opera, o pastor fala e eles se ofendem. Mas quando o Espírito Santo opera, eles dizem: é verdade. Eu estou desagradado com isso. Eu estou aborrecido com isto. Eu não estou satisfeito. Eu quero é a mobília do meu Senhor. Eu quero é a mobília de Deus. Eu quero é os vasos de Deus. Eu quero é a glória de Deus. Eu quero é o incenso de Deus. Eu quero é o azeite de Deus. Eu quero é a glória de Deus na minha vida. Senhor, arranca de mim a mobília de Tobias. Neemias se desagradou. E vamos dar uma andadazinha pela Bíblia e nós vamos ver, irmãos amados, que todo servo de Deus, ele quando vê a mobília de Tobias, quando ele vê o pecado, ele fica triste. Quem é crente quando peca, irmão, quem é crente quando faz coisa errada, a consciência dói. Ele se aborrece consigo mesmo. Ele fica até com nojo de si mesmo. Meu Deus, eu sou salvo, meu Deus, eu sou crente, eu conheço o evangelho, e esse tamborete de Tobias aqui, Jesus, e esse fogareiro de Tobias aqui, Jesus, e, meu Deus, e esse negócio aqui, não dá, Jesus, eu quero renovação. Glória a Deus. Todo servo de Deus se aborrece com o que não agrada a Deus. Vamos ver Êxodo, põe um marca-páginas, por favor, lá em Neemias, e vamos para Êxodo 32 e 19. Êxodo 32 e 19. Glória a Deus. E aconteceu que, chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou-as ao pé do monte. Pastor Múcio Lendo, a gente vê a cena. Aleluia. A gente vê Moisés quebrando, só falta a gente ver o estalo. É verdade ou não é, irmãos? Glória a Deus. Meus amados irmãos, Moisés, quando viu o bezerro, quando viu o povo, o que, irmão? Foi que Moisés viu? Ele viu o bezerro e as danças. E a Bíblia diz que o povo estava dançando nu. Está escrito mais adiante. Nu. E dançando, e a farra, e a bebida. A Bíblia diz que o povo se levantou a comer e a beber e começou a folgar. Quando Moisés viu, irmão, Moisés ficou como, irmãos? Como foi que Moisés ficou? Moisés chegando e vendo o arraial, acendeu-se, e as danças e o bezerro, acendeu-se o quê, meus amados irmãos? O furor, a raiva. Irmão, antes de você ter raiva do pecado do outro, nós precisamos ter raiva do nosso próprio pecado. Do nosso próprio bezerro. Da nossa própria dança, da nossa própria nudez. Deixe de lado o bezerro do outro, deixe de lado a dança do outro, deixe de lado a nudez do outro e olhe para a sua própria nudez. Moisés ficou enfurecido, ficou nervoso, e Moisés pegou as tábuas de pedra, que eram os 10 mandamentos, e Moisés quebrou ao pé do monte, de tão zangado, de tão incômodo, de tão nervoso que ficou. Então nós aprendemos aqui, irmãos amados, que o primeiro sinal de avivamento é nós ficarmos tristes com a mobília de Tobias na casa do Senhor, no nosso coração. Mas teve mais alguém que ficou nervoso com as mobílias de Tobias. Foi o nosso querido irmão Paulo em Atos capítulo 17. Atos 17 e 16, irmãos. Glória a Deus. Atos 17 e 16. Nós vamos ver um homem de Deus também triste, angustiado, nervoso pelo que via. Glória a Deus. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Irmãos amados, Paulo estava em Atenas, na Grécia. Ele estava lá esperando alguns companheiros que viriam para prosseguir viagem. E ele foi andar pelas ruas de Atenas. E em cada rua, em cada esquina, em cada porta de casa, em cada beira de estrada, ele encontrava um oratório, um nicho com um Deus diferente. Diz os historiadores, irmãos, que Atenas tinha mais deuses do que a população. Disse que tinha mais imagens, mais deuses do que a população.
Glória a Deus. E o povo adorando. E o Paulo, o apóstolo Paulo, ele via o povo de joelho, rezando aos pés dos deuses, oferecendo sacrifício e fazendo reverência aos deuses e rezando aos pés dos deuses. Um Deus numa esquina, um Deus em outra esquina, um Deus numa praça, um Deus na porta de uma casa, outro Deus na porta de outra casa. Dizem os historiadores da época que existia mais deuses em Atenas do que pessoas. O número de imagens era maior do que o número da população. Aleluia. Aí quando Paulo viu aqui, ele que conhecia o Deus verdadeiro, ele que conhecia o Deus que criou os céus, a terra e o mar, ele que conhecia o Deus que mandou seu filho para salvar a humanidade, ele que conhecia o Deus que mandou seu filho morrer e ao terceiro dia ressuscitar dos mortos. Como foi que Paulo ficou? Vamos ver de novo, por favor. E enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Ele se comovia. Ele se comovia. Como é que diz a Bíblia NVI? Hein? E enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Ficou o quê, meus amados irmãos? Profundamente indignado. Na outra tradução do irmão ali diz revoltado. Irmão, a gente tem que se revoltar, não com os outros. Nós temos que nos revoltar quando nós olharmos e vermos as mobílias de Tobias que não agrada o Senhor. Alguma coisa que está em nossa vida que não agrada ao Senhor. Nós temos que nos revoltar e dizer: Senhor, eu só sossego quando eu ver isso aqui quebrado. Eu só sossego quando eu ver isso aqui arrancado. Eu só sossego quando eu ver os teus móveis, os teus utensílios voltarem para dentro da casa. É o sinal de um grande o quê, meus amados irmãos? Avivamento. É o sinal de um grande o quê, meus amados irmãos? Avivamento. Paulo, irmãos, o apóstolo São Paulo, o grande homem de Deus, o grande apóstolo dos gentios, mas ele não se sentia imune às mobílias de Tobias. Ele não se sentia. Glória a Deus. Nós vemos isso no capítulo 7 de Romanos. No capítulo 7 da epístola de Paulo, servo de Deus, aos Romanos, no versículo 15 ao versículo 24, nós vamos ver uma revelação, carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 7, veja a angústia de Paulo, veja a luta de Paulo com a mobília de Tobias dentro dele, glória a Deus. Capítulo 7, alguém diz, alguns teólogos que são devotos da perfeição cristã, eles dizem, não, Paulo estava falando do tempo que não era crente, Paulo estava falando do tempo que não era servo de Deus. Não, senhor, meu irmão, ele está falando do tempo de crente, ele não está falando do passado, ele está falando do presente. Glória a Deus. Em Romanos 7, ele fala da guerra, ele fala da luta, ele fala da tribulação que ele enfrentava com as mobílias de Tobias entrando, invadindo o seu ser. Aí ele faz uma declaração tremenda, versículo 15 a 24, por favor, pastor, na corrigida. Porque o que faço, não o aprovo. Pois o que eu quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Irmãos amados, veja só, para uma pausazinha. Ele não disse o que eu fazia, não está no pretérito. Está como, meus amados irmãos? No presente, do indicativo, o que eu faço. Não aprovo. Não aprovo. Paulo não aprovava. Ele disse, o que eu faço eu não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que eu aborreço, isso faço. Prossiga. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Ele não disse habitava, não é pretérito. Habita, é presente do indicativo. Prossiga. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Olha aí o que ele diz, irmão. Porque eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem algum. Por quê, irmãos? Porque quando é que nós vamos nos ver livres desta carne? Quando é que nós vamos nos ver livres dela? Só no dia da volta de Jesus. A Bíblia diz que o que é mortal
vai se revestir de quê, meus amados irmãos? Da imortalidade. E o que é incorruptível, aliás, o que é corruptível, vai se revestir de quê, meus amados irmãos? Mas enquanto não chegar esse dia, o crente não está na carne, mas a carne está no crente. E há um conflito, há uma guerra, há uma luta. Você quer servir a Deus, você quer quebrar o tamborete de Tobias, você quebra o guarda-roupa dele, você quebra o fogão dele, você quebra a geladeira dele e você joga fora. E quando você menos espera, o Tobias. Miserável. Glória seja dado o nome de Jesus. Está na Bíblia, irmãos. Glória a Deus, você quer servir a Deus, você quer fazer a vontade de Deus, você quer fazer a vontade do Senhor, e quando menos espera, lá vem Tobias empurrando devagarinho as mobílias dele, as desgraças dele. Louvado seja Deus. Versículo de número, leu o 18, foi? Sim. Agora o 19, por favor. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Prossiga o 20, por gentileza. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. 21. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. 22. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Espera aí, qual é o sinal que a gente é crente? Qual é o sinal que a gente é nascido de novo? Qual é o sinal que a gente tem negócio com Deus? A gente recebeu Deus, recebeu o nascimento novo, recebeu o Espírito Santo. Paulo disse assim, porque segundo o homem interior, tem o que, irmãos? Prazer em quê, meus amados irmãos? Como é que eu sei que você é salvo? É se você ama a lei de Deus. É se você tem prazer na lei de Deus. Como é que eu sei que uma pessoa nasceu de novo? É quando ela ama a Deus. É quando ela ama a palavra de Deus. E quando ela erra, quando a mobília de Tobias entra, ela fica Se você fica incomodado com a mobília de Tobias, é sinal que você é salvo. Pastor, como é que eu sei que a pessoa não é salva? É quando ela está com a mobília de Tobias dentro dela e está assim, ó. Não é salvo. Não nasceu de novo, porque ele gosta da mobília de Tobias. Ele acha bonito. Ele bota até um vernizinho ainda. Ele bota até óleo de peroba. Ele alimenta. Como é que eu sei que a pessoa nasceu de novo? Como é que eu sei que a pessoa nasceu do Espírito? Paulo revela, olha que versículo lindo, no versículo 22. Porque segundo o homem interior, a minha alma, o meu espírito, eu tenho o que, meus amados irmãos? Prazer na lei. Eu tenho prazer nas coisas de Deus. É o sinal que a pessoa é nascida de novo. Ela é inclinada para as coisas de Deus. NVI, o irmão vai ler na NVI, nova versão internacional. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. No íntimo do meu ser. Eu tenho vontade de ser crente. Eu tenho vontade de servir a Deus. Eu tenho vontade de ser usado nas mãos do Senhor poderosamente. É um sinal que você nasceu de novo. É um sinal que você realmente nasceu da água e nasceu do Espírito. Você tem prazer, você tem gosto nas coisas de Deus. E quando você vê a mobília de Tobias, você fica o quê? De acordo com os textos anteriores, quando você vê a mobília de Tobias entrando na sua vida espiritual, como é que você fica? Triste. Oh, meu Deus. Você fica com raiva de você mesmo. Você fica com raiva. Quando você é grosseiro, vamos uma coisa bem light. Quando você é grosseiro com alguém, você é crente, batizadozinho com o Espírito Santo, né? Fala tanta língua que em tempo da língua sai saltando pela igreja. Mas de repente, né? Fica valente, xinga, diz até palavrão. Se você é salvo, quando você fizer essa presepada, como é que você vai ficar se você é salvo? Meu Deus, para que eu disse isso?
Mas Jesus, eu não quero dizer isso não, Jesus, eu quero é ser crente, eu quero é os vasos do Senhor, eu quero é os utensílios do Senhor, eu quero é a mobília do Senhor na minha casa, no meu templo, no meu coração. Agora, se você não é salvo, se você não nasceu de novo, você diz 200 palavrões, um atrás do outro. Eu disse, digo e digo de novo. E se ele voltar, eu digo mais. Pronto. Disse tudo, você não é nascido de novo. Se você não sente tristeza, se você não sente arrependimento, se você não sente que você está errado, então você não é nascido de novo. Você é nascido só da carne, mas não é nascido do Espírito. Porque na Bíblia diz assim, no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Oh, aleluia! Oh, glória seja dado o nome de Jesus Cristo nesta noite. Agora veja o versículo 23, irmãos amados. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Olha o 24, olha o que foi que Paulo gritou. Olha o grito de Paulo. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Um grito desse é de uma alma salva, é de uma alma que nasceu de novo, ou é de uma alma que nunca nasceu de novo? É de um salvo ou não? O salvo, quando ele vê a mobília de Tobias dele, ele dá um grito. Miserável homem que sou. Eu conheci um irmão que ele era uma graça, ele era muito crente. E quando alguma coisa estava errada, ele pegava o cabelo e fazia... Ele queria arrancar os cabelos. Mas não era o dos outros não, era o dele mesmo. Irmãos, a diferença do salvo para o não salvo é esta. É que a pessoa que não é salva, que não nasceu de novo, é como se dizia antigamente, ela peca, repepeca, tripepeca, que ripepeca e sai pecando. E o salvo não, o salvo grita isso. O salvo, quando ele olha no espelho, ele tem vergonha dele mesmo. Meu Deus, que cara velha, tão boa de ter vergonha. Não é a cara dos outros não, é a dele mesmo. Eu conheci um pastor que ele disse que quando errava, ele dizia que, olha, chegava no banheiro e olhava no espelho, olhava para a cara dele e dizia, mas repara mesmo, tão velho. 40 anos de crente, tão bom de ter vergonha. Ele mesmo dizia para ele mesmo. Ele ainda vive, embora muito distante, mas ainda vive. Meus amados irmãos, isso é que é ser salvo. Ser salvo não é ser impecável. Ser salvo não é ser perfeito. Nós estamos ainda em processo de aperfeiçoamento, mas o salvo ele não se conforma, o salvo se indigna, o salvo se ira, o salvo dá um grito, miserável homem que sou. Aleluia. Ele quer de volta o que no santuário do coração dele? Os utensílios do Senhor. Ele quer os vasos de Deus dentro dele. E ele quer colocar para fora o que, meus amados irmãos? A mobília de quem, meus amados irmãos? A mobília de Tobias. Aí Paulo deu um grito, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Quem vai me livrar dessa mobília do inferno? Mas tem solução? Tem solução? Quem foi que entrou lá e arrancou e quebrou tudo no Velho Testamento? Quem foi? Quem foi? Neemias. Você sabe, Neemias é uma figura, sabe de quem Neemias? É uma figura de Cristo, mas também é uma figura do Espírito Santo. Porque o nome Neemias, eu não sei se alguém poderia consultar o que significa o nome Neemias. Glória a Deus, eu não anotei e eu quero dizer com segurança, mas a consulta é imediata. O que significa o nome Neemias? Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Neemias já morreu, não existe mais. Mas existe um outro Neemias que nunca morre. E que pode invadir dentro da nossa alma. E que pode invadir dentro do nosso santuário. E que pode pegar a mobília de Tobias e quebrar e pisar de pé e tocar fogo. Neemias.
Neemias. Eu gostaria que alguém esperto nessa área me desse o significado do nome Neemias em hebraico. Ah, era isso mesmo que eu estava pensando, mas eu só queria dizer com 100% de certeza. Neemias em hebraico quer dizer confortador, consolador. Estão lembrando de alguém? Estão lembrando de alguém? Eita, igreja sábia. Estão lembrando de alguém? Quem já entendeu? Quem já entendeu? Quem já entendeu? Dê um glória para Deus quem já entendeu. Neemias significa consolador. Existe um Neemias que pode invadir o meu santuário. Existe um Neemias que pode invadir o seu santuário. O Consolador Divino, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, ele pode invadir e pegar a mobília de Tobias, e pegar o tamborete, e pegar a mesa, e pegar a cadeira, e pegar o guarda-roupa, e pegar a geladeira dele, o fogão dele, e arrastar para fora com toda a força, com toda a violência, e pisar de pé, e pegar os utensílios do Senhor, e colocar para dentro. Receba poder, receba santidade, receba unção, receba graça, receba força, receba o brilho da glória de Deus. Vai embora, mobília de Tobias, e entre os utensílios do Senhor. Quem pode dar glória para Jesus Cristo nesta noite? Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, que vai ficar com vocês para sempre. Irmão, que coisa linda conhecer as Escrituras. Jesus disse: eu vou para o Pai, e eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará o quê, meus amados irmãos? Outro, diga comigo, outro. Eu tenho uma notícia boa para lhe dar. Na Bíblia, a palavra outro tem duas palavras gregas diferentes. Existe hétero e existe alon. Hétero quer dizer outro, mas de forma diferente. Por isso, hétero. Heterossexual são pessoas de sexos diferentes. Hétero. Homem, mulher, é diferente. Mas na Bíblia não está escrito que Jesus dará outro hétero. Está escrito que Jesus vai dar outro alon. Sabe o que quer dizer alon em grego? Outro igual. Outro da mesma essência. Outro da mesma natureza, outro da mesma glória, outro da mesma divindade, outro do mesmo poder, outro da mesma unção, outro da mesma vida, outro igualzinho a Jesus. Quem é esse outro? Que ele disse: eu vou rogar ao Pai, ele vos dará outro. Quem é esse outro? O Espírito Santo, outro Consolador. Neemias já morreu. Eu gostaria que Neemias fosse vivo. Mas não era nem bom, porque podia ser que ele me desse uns tabefes também. Verdade ou não, irmãos amados? Mas tem outro que não é como Neemias, é manso e suave. Ele vem. Às vezes ele vem como vento veemente e impetuoso. E às vezes ele vem como voz mansa. Aleluia. Aí depois. Quem pode levantar a mão? Quem pode adorar? Quem pode adorar e glorificar a Deus, adore e levante a mão e dê glória, 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 glória para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neemias não existe mais. Mas o nome Neemias quer dizer consolador. E ele pode entrar na minha e na sua vida e fazer o câmbio, fazer a mudança. Extrair o que não presta e colocar o que presta. Extrair a mobília de Tobias e colocar os utensílios, os vasos do Senhor. Paulo deu um grito: miserável homem que sou, quem me livrará? Quem? O Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade. Ele foi enviado pelo Pai para fazer essa obra de santificação. O Pai planejou a salvação, o Filho fez a salvação e o Espírito Santo aplica a salvação. Jesus também, irmão, se irou
com as coisas, com a mobília de Tobias, que estava na casa de Deus. Observe que a mensagem de hoje é essa. O começo do avivamento é a gente se irar, é a gente se indignar, é a gente não se conformar com a mobília. É o primeiro passo. Para haver um grande avivamento na igreja, o primeiro passo é este. É a gente olhar para a mobília de Tobias na nossa vida e ficar zangado. É olhar para a mobília de Tobias na nossa vida e ficar irado. É olhar para a mobília de Tobias e dizer: eu não aceito. Eu estou triste. Eu estou triste comigo mesmo. É isso que começa, o avivamento começa aí, irmão. O avivamento começa dessa forma. Jesus Cristo, no Evangelho de São João, no capítulo 2 e no versículo número 15, Jesus nos dá uma revelação tremenda. Glória a Deus para sempre e eternamente. São João 2 e 15. Glória a Deus para sempre. E tendo feito azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas. Eita, Jesus valente. Ele era da mesma linhagem de Neemias. Jesus perdeu a paciência, irmãos. Quando entrou na casa do Pai, estava cheio de bois, de ovelhas. Quando Jesus viu que a casa do Pai estava desvirtuada. Quando Jesus viu que o interesse não era mais a glória. O problema não era o boi, o problema não era a ovelha, o problema não era as pombas, o problema não era o dinheiro. Tudo isso era, né? Era necessário de boi para fazer sacrifício? Era ou não era? Era necessário de ovelha para fazer sacrifício? Era ou não era? Era necessário de pombas para fazer sacrifício? Era ou não era? Era necessário de trocar o dinheiro pagão pelo dinheiro do templo? Era ou não era? Mas o problema não era esse. O problema é que eles não estavam indo mais ali para adorar a Deus. Eles estavam indo com segundas intenções. O problema é que eles não iam mais para adorar o Senhor. Eles iam para negociar. Um chegava com um carneiro, vendia por tanto, o outro já repassava por tanto, e o outro vinha e comprava, e oferecia o sacrifício de qualquer jeito, e não tinha adoração, e outro vinha para trocar dinheiro. Irmão, sabe que quem troca dinheiro sempre ganha uma coisinha, né? É verdade ou não é, irmãos amados? Você vai trocar dólar por real, quem troca não fica de graça não é só trocar não, você perde. É verdade ou não é? Sempre fica uma percentagem para o outro. E Jesus viu que ali não era mais para a glória de Deus. Aí Jesus irou-se. E Jesus fez um azorrague de cordas. Irmão, ele fez o azorrague. Ele pegou as tiras de couro. Sabe o que é um azorrague? É fazer uma trança de tira de couro. Ele ficou olhando. Irmão, interessante é que Jesus não sofre dos nervos. Jesus não sofre dos nervos. Jesus não sofre. Porque ele ficou olhando aquela bagaceira todinha e dizendo: estou vendo. O que é que o senhor está fazendo, Jesus? Deixa comigo. Quando estava, olha, glória a Jesus, o chicote, o azorrague. Aí ele disse: agora. Lapei. Está doido? Quem está doido é vocês. Glória a Jesus. Irmão, Jesus é tão sábio. Olha para cá, irmão. Jesus é tão as escrituras são tremendas e Jesus é mais tremendo ainda, porque a Bíblia diz que Jesus expulsou os bois. Foi assim ou não foi? Olha que coisa linda. Jesus expulsou os bois, Jesus expulsou as ovelhas, Jesus virou a mesa, derramou o dinheiro. É assim ou não é? É ou não é? Agora, as pombas, o que foi que ele fez? Ele quebrou as gaiolas? Não. Olha que coisa linda. Vê o versículo de número 16. Lê o 15 e o 16. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Por que Jesus não quebrou a gaiola e espalhou as pombas? Sabe por quê? Porque Jesus não queria dar prejuízo a ninguém. O boi, dava para pegar o boi? Quando ele jogou os bois fora, dava para pegar o boi? As ovelhas, dava para pegar o boi? As ovelhas? Dava ou não dava? O dinheiro que Jesus jogou no chão, dava para recolher? E as pombas, se Jesus tivesse quebrado as gaiolas?
Irmão, até nisso Jesus pensou. Jesus não veio dar prejuízo, ele veio só dar uma lição. Aí as gaiolas, o que foi que ele disse com as gaiolas de pombas? Leia de novo. Tirai estas daqui. Olha, tire, meu filho, é melhor você tirar. Porque se Jesus tivesse quebrado as gaiolas de pombas, as pombas teriam voado e não voltariam mais. Jesus é tão calmo que não quebrou as gaiolas. Se eu fosse você, eu dava um glória. Porque se fosse eu, tinha quebrado tudo. Glória a Jesus. Se fosse eu, tinha pisado as gaiolas de pé. Matava as pombas, outras voavam. E o prejuízo? Jesus não. Jesus não quebrou as gaiolas. Tire, pega essas gaiolas e leve daqui. É por isso que eu acho lindo o hino da harpa, o 148, que diz: louvarei meu guia. Eita, Jesus sabe. Ele pensa nos mínimos. Se ele tivesse quebrado as gaiolas, ou elas morreriam, ou então as que escapassem, voariam. Não. Ele disse: leve, que eu não quero quebrar. Que Cristo maravilhoso. Que Cristo admirável. Que Cristo digno de admiração, de louvor, de glória, de adoração. Se eu fosse você, eu levantaria minha mão e daria glória para Ele. Eu adoraria este Cristo tão sábio, 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 sapientíssimo. Para começar um avivamento é preciso o quê? Vamos ver se nós estamos entendendo. Para começar um avivamento, para Deus operar na nossa vida, é preciso, primeira coisa, o quê? Sentir o quê, irmão? Tristeza pelo pecado. Tristeza pela mobília de Tobias. A Bíblia diz que Neemias se indignou. Neemias ficou irado. Jesus ficou irado. Moisés ficou irado. Paulo ficou irado. Glória a Deus para sempre. Aleluia. E nós crentes, irmãos, só vamos ter um avivamento quando nós também nos aborrecermos com as coisas de Tobias que existam na nossa vida. 2 Coríntios 7. Glória a Deus. Segunda carta aos Coríntios 7, de 9 a 10. Aleluia. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, 7, de 9 a 10. Agora fogo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Prossiga. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para o quê, irmão? Salvação. A tristeza segundo Deus. O que é a tristeza segundo Deus? É você ter raiva daquilo que Deus não se agrada. É você sentir nojo. É você sentir tristeza com você mesmo. Consigo mesmo. Jesus, eu estou triste, Jesus, comigo. Eu estou triste por causa do meu desajuste. Eu estou triste por causa da mobília de Tobias. Eu estou triste, meu Deus, porque a coisa não vai bem na minha vida. E eu estou triste. É um ótimo sinal. A tristeza, segundo Deus, opera o quê, irmão? Essa tristeza, segundo Deus, é a tristeza por aquilo que Deus não se agrada. É porque você está vendo coisa que não é do agrado de Deus. Essa tristeza provoca o quê? Provoca o quê, irmão? Para o quê? Para a salvação. Só vai haver avivamento quando nós tivermos essa tristeza. Só vai haver avivamento quando nós tivermos. Você vê, antes de Neemias chegar, todo mundo achava que aquilo era o quê? Antes de Neemias chegar, todo mundo achava que aquilo era o quê, meus amados irmãos? Normal. Quando Neemias chegou, Neemias ficou zangado, ficou nervoso, deu tabefe em gente, arrancou barba de gente, deu supapo, contravapor. Quem se lembra dessa palavra? Contravapor. 1926. Glória a Deus. Aleluia. Quem lembra de contravapor aqui? Era minha bisavó quem dizia isso.
Fulano encontrou fulano e deu um contra-vapor nele. Lembra, Mateus? Você não é novinho não, né? Irmãos amados, nesta noite foi esta mensagem que Deus me deu para entregar a vocês. Nesta noite foi esta mensagem que Deus me deu. E eu vou concluí-la daqui a pouco, irmãos amados. Vamos ver o apóstolo Pedro. Me diga uma coisa, Pedro foi restaurado? Foi ou não foi, igreja? Foi ou não foi? Ninguém vai sair daqui triste porque já errou na vida, porque pecou. Ninguém vai sair daqui desesperado não, porque Pedro pecou feio. Mas no dia de Pentecoste, 3.000 almas aceitaram Jesus pela pregação dele. Mas por quê? Vamos ver São Mateus 26 e 75. Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 75. Glória a Deus. 26, 75. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Quer vitória? Tem vitória? Tem vitória? Tem restauração? Tem. Pedro fez uma feiura. Pedro fez uma presepada, como nós alagoanos dizemos. Mas a Bíblia diz que quando ele lembrou-se das palavras de Jesus, quando ele saiu dali, ele chorou o quê, irmãos? Ele ficou alegre ou triste? Ficou envergonhado. Meu Deus. Eu disse a ele que eu estava pronto a ir até a prisão e a morte com ele. E eu agora neguei-o diante das criadas. Aí as lágrimas. Aleluia. Olha para cá, igreja. Pedro pensou que não tinha mais jeito. Pedro pensou que não tinha mais jeito. Ele ficou desanimado. E ele disse: pronto, Jesus não vai me querer mais para nada. Jesus não gosta mais de mim. Jesus não me ama mais, porque o que eu fiz foi demais. Essa mobília de Tobias na minha vida foi demais. Quando Jesus ressuscita, vamos para Marcos. Olha que escritura linda. Olha que escritura perfeita. Olha que perfeição, São Marcos 16. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 16. Glória a Deus. Vamos ver agora, 7. Versículo de número 5, 6 e 7. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém ele lhes disse: não vos assusteis. Buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Aleluia. Qual foi? Quando Jesus ressuscitou, chegou um anjo, bem jovem. Por que jovem? Porque lá no céu ninguém fica velho. Dê glória a Deus. Você que está parecendo um maracujá, vai ficar novinho em folha. Você que está com diabetes, mal de monte, ventrosidade, espinhela caída, sóis sereno, febre, gripe, roquidão, qualquer luxo, tosse braba, papeira, catapora e sarampo. No dia da vinda de Jesus, olha, vai virar semelhante aos anjos. Vai ficar a mocinha, a coisa mais linda. O rapaz, a coisa mais linda. Tem um irmão feio aqui atrás dizendo: glória a Deus que o feio vai ficar bonito. Esse nariz de tucano vai encolher. Essa venta de bolo vai afilar. Vai ficar uma coisa linda. Jovem, mancebo.
Quando Jesus ressuscitou, eu já vou terminar. Quando Jesus ressuscitou, irmão, um anjo chegou, disse, pronto, mestre. Aí o anjo, eu creio que se ajoelhou, adorou. Jesus disse, olha, eu vou ressuscitar. Você fica aqui, porque vão chegar. Vai chegar Madalena, vai chegar Maria, vai chegar um bocado de mulheres aqui, e você fica aqui para dar o aviso. Diga para ela que vá dizer a meus discípulos e a Pedro. Não esqueça de falar no nome de Pedro. Por que Jesus falou no nome de Pedro? Sabe por quê? Porque Pedro estava traumatizado. Pedro estava complexado, pensando que Jesus não queria mais nada com ele. Foi assim ou não foi, igreja? Aí Jesus disse, não cite André, não cite Mateus, não cite João, cite o nome só de quem? Pedro. Porque Pedro havia chorado amargamente. Quando o anjo chega e diz às mulheres, olha, vão se encontrar com ele na Galileia. Diga aos discípulos e diga a Pedro, diga a Pedro que Jesus falou no nome dele. Diga a Pedro que Jesus quer se encontrar com ele. Diga a Pedro que Jesus tem um mistério com ele lá na Galileia. Glória! Quando as mulheres chegaram e disseram, olha, Jesus disse que vocês fossem se encontrar com ele na Galileia. Aí Pedro ficou lá no pé da parede, mas eu não. Sozinho, caladinho, né? Eu não, meu Deus, eu não. Pedro, o que foi? O anjo disse que Jesus deixou o recado que você fosse também. Pedro foi? Foi ou não foi? Foi. Foi restaurado? E a mobília de Tobias? E a mobília de Tobias na vida de Pedro? Mas tem que chorar amargamente. Aleluia. Avivamento só começa se a gente olhar para a mobília de Tobias e a gente sentir tristeza. Aí vai haver avivamento. Olhar para si e dizer, Jesus, eu não estou conformado com essa vidinha, não. Eu vou tirar essa mobília. Mas você não pode tirar. Só tem um Neemias que pode tirar. Quem é esse Neemias que pode tirar? Quer dizer a palavra Neemias em hebraico? Quer dizer a palavra Neemias em hebraico? Fique de pé e diga mais forte. Quer dizer a palavra Neemias em hebraico? Neemias não existe mais, mas o Consolador existe. Aleluia. 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 Irmão, olha para teu vizinho, pergunta se ele já serve ao Senhor ou se está afastado. Tem alguém aqui que está afastado da igreja? Ou nunca foi crente? Levante a mão. Tem alguém, por favor? Só para eu saber. Me ajuda, irmão. Tem alguém? Me dê o sinal, por favor. Parece que os irmãos hoje esqueceram de convidar as pessoas não crentes. Terça-feira, com a ajuda de Deus, nós continuaremos. Há esperança para Israel. Há esperança. Você está triste ou está alegre com a sua situação? Você está contente com essa mobília aí dentro? Você está contente com essas coisas de Tobias aí dentro? Aleluia. Mas o Consolador está aqui nesta noite. Eu já estou sentindo a presença do Neemias celestial. Do Consolador. Eu não posso tirar a mobília de Tobias. Eu não tenho forças para tirar a mobília de Tobias. Mas o Consolador, o Neemias celestial, ele tem condições. Ele vai invadir a câmara do meu coração. Está chegando uma pessoa para o Senhor, igreja. Venha para cá, por favor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Feche os olhos e olhe para dentro de você mesmo. A irmã que está aceitando a Cristo, olhe para dentro de você mesma e veja a mobília de Tobias que está ali. Mas eu estou profetizando pela Bíblia que o Espírito Santo vai invadir esse santuário. O Espírito Santo vai invadir essa câmara e vai arrancar, e vai jogar fora, e vai trazer os utensílios do Senhor. Vê se vocês me ajudam, eu não sei esse hino. Consolador,
sai daqui. Canta, canta, canta. Se tu sair, canta, canta. Mora em mim. Canta, canta. Vem, Neemias celestial. Quem puder ergue as mãos, quem puder ergue as mãos, quem puder ergue e cante. Vem, Neemias celestial. Consolador, Consolador, não sai daqui, meu coito, minha alma chora. Se tu sair, Consolador, vem, Neemias divino lá do céu, mora em mim. Longe de ti. Agora quem sabe cante bem alto. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Está na tela, mas não afaste. Sua presença, seus frutos me fazem viver. Meu peito dói, minha alma chora. Se tu sair, Consolador, mora em mim. Sinto um vazio. Longe de ti. Perdoa o meu coração. Erga a mão pela última vez e cante assim. Das vezes que errei sem perceber, mas não afaste sua presença. Seus frutos me fazem viver. Seus frutos me fazem viver. Ei!
Peça perdão a Jesus. A mulher que não é crente vai pedir, e nós crentes vamos pedir também. Oh Deus de Pedro, oh Deus de Pedro, eu sei que tu mandaste um recado para esta igreja hoje. Eu sei que tu mandaste um recado para mim hoje, para esta igreja. Peça perdão, peça perdão. Chore, se arrependa. Se aborreça do pecado, se aborreça, sinta tristeza, sinta dor, sinta indignação, sinta pela mobília de Tobias. Olhe para a mobília de Tobias e diga: eu estou com raiva de ti, mobília. E eu peço o Consolador que entre na minha alma. O Neemias divino e arranque agora. Pastor Luciano vai orar a Deus em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, glória. Namantore mandava xeriandaria. Ramanturia namantoria nanamanai. Oh, grande Deus, Consolador bendito, nós te louvamos, te adoramos, Senhor, nesta noite, por tua palavra, Senhor. Deus, entra em nossa vida, Senhor, operando, transformando, renovando. Deus eterno, a tua igreja está, Senhor Deus, se alegrando pelo poder da tua palavra. Entra em cada vida, Senhor. Tira, Deus, o que não te agrada. Nós queremos, Senhor, te servir em santidade. Queremos te servir em retidão, Senhor, em pureza de alma. Ó Deus, ó Deus, grande Deus, te louvamos, Senhor, por esta vida que está no teu altar. O Senhor a conhece, o Senhor sonda o coração íntimo da alma. Deus, lava, purifica no sangue do Cordeiro. Estende tuas mãos sobre a vida dela, Senhor. Dai vitória para a glória do teu nome. Perdoa os seus pecados. Escreve o seu nome no livro da vida. Deus, há um pedido de oração em minhas mãos. Tu és onisciente, tu és onipresente, onipotente. Tu conheces todas as coisas, vai de encontro a esta necessidade, Senhor. Atenda para a glória do teu nome. Agora despede, ó Pai, o teu povo em paz. Guarda-nos, continua com tua mão estendida sobre o teu filho, nosso pastor presidente. Usa ele cada vez mais, Senhor, na ministração e na revelação da tua poderosa palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, te louvamos e te agradecemos. Amém. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O Senhor guardará a tua entrada e tua saída. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem amém. Dê a paz do vizinho e diga que Jesus mandou um anjo mandar um recado para ele.